E a todos bem-vindos a esse projeto de Sofia Alck, dialogando com cristãos de diferentes tradições, rumo a 2033. Então, como vocês sabem, hoje nós temos a participação, da nossa querida Sandra, que vai nos presentear esse tema, que é tão importante para todos nós, para todos os cristãos e não somente para os cristãos. Então, eu vou apresentar brevemente a Sandra, para quem não a conhece, a doutora Sandra. Então, a doutora Sandra Ferreira Ribeiro, ela é corresponsável do Centro Uno. Centro Uno é a Secretaria Ecumênica do Movimento dos Focolares, que se encontra em Rocca di Papa, em Roma. Então, a brasileira que já é romana, dá 5 anos, e agora parece que foi novamente, confirmado o mandato para ela mais 5 anos para trabalhar nesse centro. Então, nós somos muito felizes por isso. A Sandra é graduada em Física pela USP, é mestre em Sociologia pela USP também aqui de São Paulo, é doutora em Cultura da Unidade, com endereço teológico pelo Instituto Universitário Sofia, de Lopiano, na Itália, e tem também algumas publicações. A mais recente, Sandra, é o livro sobre o patriarca Atenágoras e Chiara Lubich, História e Profecia de um Encontro. Foi editado por Titanova no ano 2024. Esperamos que esse volume possa chegar também em breve no Brasil, doutora Sandra? Depois temos também, ela publicou também Carisma e Modernidade, Ginetta Cagliari, A Ética da Unidade e o Espírito da Economia de Comunhão, pelas edições acadêmicas em 2016. E também um livro que penso que muitos de vocês conhecem, que é Ecumenismo, Simples Tolerância ou Estilo de Vida. Um livro muito bom, assim, um companheiro de viagem, Quem não conhece, eu aconselho mesmo de usar. Tem vários artigos que ela escreveu, daí vocês podem procurar depois essas informações, porque nós estamos, assim, muito felizes, de escutar aquilo que a Sandra vai nos dizer hoje à noite. Então, nós vamos passar logo a palavra para ela, e como as outras vezes, a Sandra vai fazer uma exposição. Eu não vou fazer perguntas como a gente fez outra vez com o Dr. Rudolfo von Sinner. Vamos passar diretamente a palavra para a Sandra. Depois nós vamos deixar um tempo também para vocês fazerem as próprias reflexões ou perguntas ou colocações. Nós podemos usar o chat para isso, que vocês podem escrever ali, ou simplesmente depois, levantando a mãozinha lá, até fica mais comunicativo, e mais dinâmico, e mais comunhão entre todos nós. Então, doutora Sandra, bem-vinda, e a palavra a você agora. Obrigada, Suzy. Obrigada a todos por esse momento. E eu fico muito contente de poder compartilhar com vocês algumas reflexões, muito simples, mas também que considero fundamentais para o tempo que a gente está atravessando. Antes de tudo, porém, eu queria pedir desculpas caso vocês notarem, e penso que notarão, muitos defeitos no meu português. Porque 5 anos, às vezes, a gente cria certos vícios, na língua, e eu estou pensando que eu estou falando português e estou falando portuliano, né? Então, antes de tudo, peço desculpas por se acontecer algum erro madornal, assim, né? Muito bem. Não, então, esse tema aqui que eu me propus, 2033, uma oportunidade ecumênica, celebração do segundo milênio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu, logicamente, usarei um viés teológico, ecumênico, espiritual, se queremos dar um enfoque assim. E eu procurei preparar aquilo que eu vou dizer para vocês, seja a partir de estudos feitos, em uma perspectiva também transdisciplinar, né? E ao mesmo tempo, através também da experiência
que aqui o nosso trabalho no Centro Uno, essa Secretaria Ecumênica do Movimento dos Focolares, nos oferece de contato com tantos irmãos e irmãs de várias igrejas, né? E uma experiência ecumênica realmente muito linda, eu fico muito grata a Deus por poder fazer essa experiência, não é? Isso. Então, eu organizei a exposição segundo alguns pontos que eu elenco aqui para vocês, mas durante a exposição a gente vai lembrando, né? Então, depois de uma breve introdução, vou falar sobre a importância desse momento, por que é importante. Depois, a importância do Concílio de Nicéia, que acabamos de celebrar em 2025, né, os 1700 anos. Depois, o que representa para nós hoje a fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Depois, o quarto ponto, a ressurreição de Cristo e seus desafios para a compreensão humana. Quinto ponto, preparativos para o ano 2033. Sexto ponto, o que é Agenda 2033? Sétimo ponto, o movimento Jesus Christ do 2033. E por que tudo isso se trata de uma oportunidade ecumênica? É, Seguido depois de uma breve conclusão. Então, nós sabemos, não, que essa pessoa, esse homem, Jesus Cristo, marcou a história humana, né? É, de- hum, com o seu nascimento, com a sua vida, a história passou a se demarcar antes de Cristo e depois de Cristo, né? Portanto, uma figura importante, aquela de Jesus Cristo, não tanto porque se tratava de um homem de uma grande estatura moral, espiritual, um taumaturgo, um profeta, poderia dizer, porque tudo isso são qualidades de outras pessoas antes e depois dele também, né? Mas aquilo a coisa mais importante, que faz com que ele seja um marco histórico realmente significativo e decisivo, é a ressurreição. De nenhuma pessoa se é os maiores, Buda, Maomé, Zoroastro, tanta gente, tantos grandes líderes religiosos de grande porte, né, espiritual. Porém, de nenhum se fala que ressuscitou dos mortos, somente de Jesus, né? E isso é aquilo que atesta para a fé cristã que Jesus não é só homem, mas é também Deus, né? Ora, a ressurreição de Jesus Cristo, já nas palavras de São Paulo, é, hum, é muito claro que aquele artigo sem o qual a fé cristã, sem o qual a fé cristã ou está ou cai, né? Ou seja, São Paulo já disse isso, não? Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé, né? Portanto, a ressurreição de Cristo é um tema importante. Tudo nasce daquele episódio ali. Por que nós acreditamos no Antigo Testamento como palavra de Deus, no Novo Testamento como palavra de Deus? Porque Jesus ressuscitou, né? Nós vemos que é, é, é a partir desse fato aí que Jesus se torna realmente aquilo que dizia São Pedro: a quem iremos? Somente você tem palavras de vida eterna, né? Então, é a ressurreição de Cristo que depois faz com que os discípulos entendam quem era esse Jesus que eles seguiram, que eles conheceram e que eles agora, depois da ressurreição, testemunham, né? É isso. A fé cristã, então, nasce a partir da ressurreição de Cristo, né? E ao longo do tempo, essa fé é aprofundada, é estudada, é refletida, do testemunho e da vivência das palavras desse Jesus, a fé vai se aprofundando. E aqui entra também o segundo ponto que eu coloquei, que é, para a nossa exposição de hoje, que é a importância do Concílio de Nicéia. No ano passado, 2025, todos sabem, nós presenciamos tantas iniciativas, tantas celebrações. Nós tivemos a
alegria, né, de poder comemorar, de poder celebrar os 1700 anos desse concílio da Igreja cristã, né? Se nós não considerarmos o Concílio de Jerusalém, do qual fala o livro dos Atos dos Apóstolos, o Concílio de Nicéia é o primeiro concílio da Igreja realizado na Turquia, na atual Turquia, no ano 325, né? Então, ali a importância desse concílio é que foi fixar as bases da fé cristã, né? E naquele ano ali, justamente naquele período, essa fé cristã estava sofrendo ah, algumas contestações, sobretudo por parte de um presbítero de Alexandria, Ário, e seguido por tantas outras pessoas, e que eh, contestava o fato que Jesus fosse realmente homem e Deus, não? Para Ário era uma coisa tão complexa de se acreditar que ele dizia, não, mas Jesus não é realmente Deus. Ele é um homem grande, é um homem maravilhoso, a primeira criatura de Deus, né? Em importância. E Deus habita essa pessoa, inspira essa pessoa, guia essa pessoa, mas essa pessoa não é Deus. Não é Deus como o Pai, né? É como Deus revelado no Antigo Testamento é Deus, né? Nós diríamos da mesma substância, eh, da mesma natureza, as palavras aqui se tornam muito importantes e não podemos usar de qualquer forma, porque cada palavra tem um peso, né? Nas definições, da nossa fé. Então, esse Jesus para Ario e para aqueles seus seguidores, não podia ser Deus, mas é, era alguém de muita importância, mas não da mesma substância de Deus, né? Ora, naquela época, como nós sabemos, o Império Romano tinha se tornado. é, Primeiro, a religião cristã tinha sido, como diz, liberada por Constantino, né? Não existia mais a perseguição aos cristãos. Porém, com o imperador Teodósio, a religião cristã se tornou realmente a religião de Estado. Então, existia essa grande simbiose entre império e igreja, né? E o imperador Constantino, vendo que essa divergência de opiniões dentro da igreja poderia minar a paz no império, né? Então ele achou por bem de reunir um concílio com todos os bispos da igreja de então, para decidir essa questão, né? Como era essa questão da fé? Ário tinha razão ou quem é que tinha razão, né? Então, esse concílio foi muito, muito importante porque definiu aquilo que são as colunas que sustentam a fé cristã, né? Definindo que Jesus Cristo é realmente homem verdadeiro, mas é também, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, né? Portanto, Ário é, como diz, foi classificado como um pensamento herético, digamos assim, né? Mesmo se a sua doutrina não é que terminou por ali, né? Nós vamos ver ao longo da história como em tantos lugares ela dominava ainda, né? De qualquer forma, a questão parou por aí, né? O Concílio de Nicéia teve essa importância. Mais para frente, outros concílios aprofundaram a fé que Nicéia havia estabelecido, havia fixado, né? Mas aprofundaram, mas não cancelaram aquilo que tinha sido decretado neste concílio. Logicamente, justamente nós estamos falando de
do ano 325, muito ainda próximo dos acontecimentos, né, que nos narram os evangelhos, né? Portanto, não podemos nos maravilhar dessas situações que se criaram, porque hoje nós temos tantas. A enciclopédia até mesmo se tornou obsoleto, né? A internet nos dá informação sobre tudo. Nós tivemos anos e anos, graças a Deus, né, da vida da igreja, que, que nos deixou, e que adquiriu e que nos deixa como herança tanto conhecimento, tanto aprofundamento, mas, sobretudo, nos deixa como herança tantas pessoas, né, tantos santos. Os padres da igreja, aqueles que chegavam no concílio de Nicéia, ainda trazendo no próprio corpo os sinais de tortura por terem professado a fé cristã nos seus países, nas suas regiões, né? Então, é um patrimônio de santidade, de estudo, de aprofundamento, de reflexão, mas de testemunho, sobretudo, dessa fé cristã, e que foi tudo como condensado, naquilo que o Concílio de Nicéia nos deixa como bases para a nossa fé cristã. Muito bem. Isso, eu vou dizendo os tópicos assim de uma maneira muito em geral, né? Porque o tempo não dispensa mais possibilidades, logicamente. Mas depois esse texto poderá ser distribuído, né, disponibilizado para vocês, e vocês poderão lê-lo com mais tempo, com mais detalhes também. Muito bem. Então, dito um pouco isso, né, o contexto, né, 1700 anos que a igreja ha aprofundado essa fé em Jesus como Cristo, que é filho né, o Filho de Deus feito homem, nascido em um determinado momento da história, em um determinado ponto do planeta Terra, né? Com uma certa cultura, com uma certa língua, com certos conhecimentos daquela época, mas, ao mesmo tempo, esse homem era Deus, realmente, né? Esse Deus que quis se despojar da sua da aparência, não, de glória, né, que ele possuía como um homem que é Deus, para viver a nossa vida, né, para viver a nossa experiência humana. Então, o que representa para nós hoje, pessoas do século XXI, né, a fé em Jesus Cristo, que é morto e ressuscitado? Hoje, como todos nós sabemos e vemos e experimentamos, nós vivemos em uma época na qual a sociedade quase faz de tudo para descristianizar, né, os valores cristãos, a vida das pessoas, a concepção que nós temos do que é uma vida de fraternidade, de paz, de dignidade humana e tantos outros valores, né? É uma sociedade que procura sempre mais hum, não se basear nesses valores cristãos, infelizmente, né? E essa é uma situação que penetra também na própria igreja. Existem muitos católicos, mas não só, um pouquinho em todas as igrejas, católicos, teólogos, gente estudada, como nós diríamos, que hoje em dia não acredita na ressurreição de Cristo, ou a interpreta em uma forma metafórica, simbólica, somente, né? Então, no fundo, se trata no século 2021, mas não só, com certeza também antes, de tendências que os teólogos chamam novas tendências arianas. Aquilo que pensava Ário lá no ano 325, hoje em dia tem muita gente dentro das igrejas pensando do mesmo jeito, né? Porque hoje é quase como pensar que Jesus Cristo, falar de ressurreição de Jesus, é muita ingenuidade, é muita, como dizer, é paradoxal, nós não podemos, né, dizer isso, não podemos
Então, é melhor apresentar Jesus como um grande homem, um grande profeta, é, como dissemos antes, uma pessoa de grande valor moral, espiritual, mas dizer que ele é realmente Deus, que ele ressuscitou. Hoje em dia não podemos mais dizer isso, devemos entender as palavras do Evangelho de uma outra forma, mas não a ressurreição pode ser uma outra, entendida de um outro modo, etc, etc. Então, essas tendências arianas se manifestam desse modo. Por exemplo, o cardeal Kurt Koch, do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, ele disse que 32% dos católicos na Alemanha, por exemplo, mas, repito, não só na Alemanha, com certeza, não acreditam na ressurreição de Cristo. Não. Se dizem católicos, mas não acreditam. Então, nós vemos que estamos passando por um momento bastante crítico, né? No ano passado, nós tivemos, não, no ano passado, não, 2 anos atrás, 2024, nós, como Centro Uno, participamos e continuamos também a participar agora de um grupo ecumênico que denominou-se Páscoa Together 2025, não? Esse grupo preparou um webinar no qual se tratava de aprofundar a realidade do Concílio de Nicéia. E neste webinar, um pastor reformado da Suíça, ele descreveu um pouco a situação das igrejas reformadas, né? As igrejas reformadas, que no Brasil a igreja reformada toma o nome de presbiterianos, né? Portanto, de qualquer forma, ele falava, sobretudo na região europeia, né? Que as igrejas reformadas se encontram nesse momento de crise, não, que eles nem sentem como crise, para eles é uma coisa normal, digamos assim, a Aliança Mundial das Igrejas Reformadas é formada por igrejas reformadas que aceitam a ressurreição de Cristo e outras que não aceitam a ressurreição de Cristo. Porém, fazem parte desta aliança de todas as igrejas reformadas. É um fato, né, bastante curioso, né, e preocupante. E esse pastor colocava esta situação como algo que, que ele sentia muito. Se sentia muito adolorado por encontrar-se, né, que as suas igrejas, a sua igreja faz parte, mesmo se na Suíça essa corrente não vigorou, né? São as igrejas reformadas na Suíça, a igreja reformada da Suíça acredita na ressurreição, mas para dizer que muitas outras, infelizmente, ele me causa dor pensar que a aliança das igrejas reformadas aceitam essa disparidade, né, na fé. Papa Leão XIV abordou esse tema de um novo arianismo que serpenteia, né, as nossas igrejas atualmente. Ele falou disso na homilia de 9 de maio de 2025, né? Referindo-se ao trecho de Mateus, no qual Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Então o Papa diz: olha, para a gente simples, do povo daquela época, Jesus, o Nazareno, não é um charlatão, absolutamente. É um homem justo, corajoso, que fala bem e que diz coisas corretas, né? Como outros grandes profetas da história de Israel. Por isso, diz o Papa, eles o seguem enquanto pelo quanto podem fazê-lo sem demasiados riscos, né, ou perigos, ou inconvenientes para a própria vida. Porém, já que essas pessoas o consideram apenas um homem, no momento do perigo, durante a paixão, é aquilo que nós sabemos, todos fogem, né? Jesus fica sozinho, né?
ficam desiludidos. Pensavam que ele era, justamente dizia que iria ressuscitar, iria acontecer isso, ia acontecer aquilo, e no final foi morto, né? E o Papa vê aqui muita semelhança com aquilo que muitos homens cristãos católicos, né, de hoje sentem, né? E o Papa continua dizendo: ainda hoje não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem, e isto não apenas entre aqueles que não acreditam, logicamente, não, mas também entre muitos batizados, a que acabam por viver neste nível, um ateísmo prático, né? Afirmam que creem em Jesus, que são cristãos, que são católicos, mas praticamente são ateus naquilo que vivem e que realmente acreditam. Isso. Também a Comissão Teológica Internacional, que emanou um documento muito importante nos 1700 anos do Concílio de Nicéia, fala a mesma coisa, né? Diz que muita gente hoje em dia tem a dificuldade de aceitar e de falar, de testemunhar Jesus como verdadeiro Deus, né? Porém, tem também o contrário, tem muita gente que não acredita que realmente Jesus, se ele era realmente Deus, então não deve ter sofrido, não deve ter vivido todas as nossos limites humanos, né? Então, são os dois lados da moeda que caracterizam a fé em Jesus hoje, também na Igreja Católica, por muita gente, mas não só, repito. Hoje, então, concluído esse primeiro tema, não? Hoje, depois de 2000 anos, Jesus continua a questionar as pessoas, né? E também aos cristãos, ele pergunta, como perguntou aos discípulos naquela época: e vocês? Quem dizem que eu sou? Devemos fazer um exame de consciência e nos perguntar, e ver que resposta nós daríamos a Jesus hoje, né? Agora, passando para o próximo ponto, né, a ressurreição de Cristo e seus desafios para a humana compreensão. A gente entende por que a ressurreição de Cristo pode causar problemas, pode causar esse paradoxo, não? Porque justamente a ressurreição, nós temos que lembrar que não é em si mesmo um fato histórico, ou seja, eu quero que vocês me compreendam bem. Não é um fato histórico no sentido que ninguém viu o momento, não sabemos como é que Jesus ressuscitou, de que modo, o que aconteceu. Ninguém viu. Porém, esse evento da ressurreição deixou marcas históricas, não é? Isso é que é importante. O evento não vimos. Porém, ele deixou marcas sérias, históricas, na nossa vida, na nossa realidade humana. Portanto, esse fato aqui que eu vou resumir bastante para vocês, mas pode ser aprofundado, até na internet vocês encontram muito material sobre isso, muita coisa sobre isso. A teologia fundamental tem o papel, né, de nos apresentar, de estudar a fé cristã, é, tentando mostrar, não que são coisas que nós podemos provar cientificamente, não? Como hoje o homem moderno quer ter a prova de tudo, né? 2 mais 2 são 4, é racional, se compreende, etc. A teologia fundamental procura ter essa aproximação dos dados da fé e nos mostrar, não tanto o que é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas mostrar que existem boas razões para acreditar, ok? Isso é importante, né? Então, a ressurreição é um desses fatos, né? Nós acreditamos
só porque assim, de repente a gente é ingênuo, ou é coisa de criança acreditar numa coisa dessa. Não, existem razões bastante sérias para acreditar. E os estudiosos, né, que estudam a ressurreição, e toda a fé cristã, né, de um ponto de vista, é, desse ponto de vista da teologia fundamental, tem muita gente que estuda porque quer contestar a fé cristã. E tem muita gente que estuda porque quer realmente saber o que tem por trás de tudo isso, né? E, portanto, eu digo aqui para vocês alguns elementos desses estudos, dessas reflexões, que a coisa muito importante e interessante é que, é, seja que seja uma pessoa que não acredita em Deus, e faz esses estudos, né? Seja uma pessoa que é alguém que acredita em Deus e faz esses mesmos estudos, ambos chegam às mesmas conclusões, né? De que realmente se trata de uma coisa séria, né? Que não se trata nem de alucinação dos discípulos, nem de invenção dos primeiros cristãos ou de alguém que depois passou para a história. Não, se trata porque não é possível. Os critérios científicos históricos para estudar isso aqui demonstram que deve ter alguma coisa de sério por trás e que vale a pena acreditar. Quer dizer, não são motivações quaisquer, né? Mas são motivações concretas, sérias, que devem ser levadas em consideração se alguém quer fazer um estudo sério, realmente, né? E qual, eu dizia que é um evento, a ressurreição não é um evento histórico, mas é um evento meta-histórico. É um evento que ultrapassa a história, que vai além da história, mas que, porém, deixa traços visíveis, marcas visíveis na história. Quais são esses eventos? São praticamente três, né? Primeiro, o túmulo vazio. O túmulo vazio, Jesus, a um certo ponto na Madalena, né, encontra o túmulo vazio e a pedra enorme, gigantesca, que cobria a passagem é deslocada. O túmulo não existe, Jesus não está mais ali dentro. Então, essa verdade de um túmulo vazio nunca foi contestada na história. Foi tentado explicar de diversas maneiras. O próprio Evangelho diz que os próprios fariseus, quando os guardas ficaram pasmos, né, diante daquilo que tinha acontecido, eles estavam ali para guardar, para olhar, para proteger que ninguém fosse ali roubar nada ou fazer alguma coisa, e não entendem por que o túmulo estava vazio. E os fariseus dizem: bom, então se alguém perguntar, vocês dizem que vocês estavam dormindo e alguém veio e roubou o corpo. Até isso é, assim, é ingenuidade, logicamente, não é? De dizer isso para os guardas. Bem, uma pessoa pode perguntar: bom, se vocês estavam dormindo, como é que viram que roubaram o corpo, né? Então, o problema do túmulo vazio é que ninguém contesta. Pode querer explicar de várias maneiras, mas ninguém contesta. O túmulo realmente estava vazio. Segundo fato, o testemunho daqueles que afirmam terem visto e encontrado Jesus ressuscitado. Tanto diz, não, aquilo ali foi uma invenção, foi uma alucinação. A psicologia hoje sabe que uma alucinação acontece para uma pessoa, mas não para um grupo de pessoas. Não é possível, né? Portanto, também o testemunho daqueles que, aliás, aqueles que, para defender essa verdade, nós fizemos realmente uma experiência, ele estava vivo, ele era vivo, ele está vivo. É tanta gente que, não só no tempo de Jesus, como dizem os evangelhos, mas também depois, são pessoas que estavam dispostas a sofrer o martírio, mas não renegar essa fé. É uma coisa muito, no máximo seria, como diz, não, uma mente não sã, não sadia,
que se entrega à morte, à tortura, para defender uma coisa que sabia que era uma mentira. Impossível, né? Algo que não dá para explicar. E depois, bem, o próprio testemunho de São Paulo é incrível, né? Um que de perseguidor dos cristãos passa a ser um discípulo de Cristo, afirma ter feito uma experiência do encontro com Cristo ressuscitado, que lhe confiou uma missão, e ele não vê outra coisa senão viver por essa missão e vai no mundo afora para pregar esse Jesus até Roma, onde ele vai dar a própria vida para defender a sua fé e propagar a sua fé. Então, são coisas que devem ser consideradas com muita seriedade e que nos dizem que tem boas razões para se acreditar, né? E depois também o terceiro ponto é a ressurreição, que se torna imediatamente depois do evento, da túmulo vazio, etc., da aparição do ressuscitado para os discípulos, testemunho deles, a ressurreição passa a ser imediatamente o ponto central do anúncio da fé cristã. Portanto, não é uma invenção de depois, de anos depois, que depois foi criada essa lenda. Não, não. É já do início que a ressurreição passa a ser o ponto central da fé cristã. Isso. Portanto, acreditar na ressurreição de Jesus não é um fato irracional. Porque acreditar na ressurreição de Jesus quer dizer acreditar que ele é homem e Deus, porque todo homem morre, mas nenhum homem ressuscita. Se ele ressuscitou é porque era Deus, né? Então, acreditar na ressurreição quer dizer acreditar que Jesus é homem e Deus. Ora, acreditar que Jesus é homem e Deus não é um ato irracional, né? Mas é um ato também aqui meta-racional, né? Que vai além do racional. É como, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, é verdade que tem vida depois da morte? Eu não posso provar. Porém, quem diz que não tem vida depois da morte também não pode provar. Então, aí é que está. Precisa distinguir o que é um absurdo e o que é um mistério? O mistério vai além da nossa razão, é maior do que a nossa razão, do que os nossos raciocínios humanos, né? E o absurdo é aquilo que é contrário à razão. Se eu digo que 2 mais 2 é 5, vocês dizem, não, escuta, isso aqui não tem cabimento, é irracional. Mas se eu digo, eu acredito que tem vida depois da morte, eu não estou dizendo nada de irracional. É algo que a minha razão não comporta, é maior do que ela, entendeu? Então, não sei, é uma coisa um pouquinho que vem a partir também da lógica, né? Raciocinar portanto, tudo isso só para dizer para vocês alguma coisa sobre a dificuldade que é compreensível, que alguém possa duvidar ou não acreditar ou sentir dificuldade. É claro, porque não são coisas que pertencem ao mundo da racionalidade científica, né? Mas pertence ao mundo do mistério, ou seja, do transcendente, né? Ok, então feita essa premissa, esse ano 2033 nós vamos celebrar os 2000 anos da ressurreição, se nós calculamos que Jesus morreu com 33 anos e que o seu nascimento marcou como ele diz, a divisão histórica antes e depois de Cristo. Nós sabemos que sobre o ano em que Jesus nasceu, existe uma diferença de calendário, de cálculos, né? Não entramos em mérito a isso. O ano 2033 é simbólico no sentido que calculamos se Jesus morreu na era cristã, o ano 33, porque ele morreu com 33 anos, 2033 são 2000 anos, né? Então, aí não estou entrando no mérito de cálculo mais preciso do nascimento de Jesus, que talvez foi antes do ano zero, né? Mas isso aqui é uma outra questão. Importante é
que no ano 2033 nós queremos que, que a humanidade é, seja mais ainda consciente, mais conhecedora, digamos assim, desse grande evento que nós defendemos na nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Do lado católico e ortodoxo, nós estamos tendo já vários sinais de abertura para esse evento, não é? O Papa Leão XIV, quando foi em Turquia, né, há pouco, ele lançou um apelo significativo para caminharmos juntos, católicos e ortodoxos, rumo a Jerusalém no ano 2033, né, a fim de celebrar esses 2000 anos da redenção. Em um contexto ecumênico marcado pelo aniversário do Concílio de Nicéia, como foi o ano passado também, o Papa convidou todas as igrejas, não só as igrejas ortodoxas, né, a empreenderem uma caminhada espiritual comum orientada para uma maior unidade entre todos nós. E iniciativas paralelas estão surgindo da parte de tantas igrejas, né? Portanto, é muito é importante sabermos e como diz, nos inserirmos nessa caminhada espiritual a qual nos convida o Papa Leão. Um desses eventos que eu queria, assim, que também vocês podem encontrar muitas notícias na internet, muitos detalhes, é a Agenda 2033. O que que é essa Agenda 2033? Vocês sabem que em 1918 desculpa, 2018, Papa Francisco quis que nascesse esse organismo de serviço a todas as comunidades pentecostais, carismáticas dentro da Igreja Católica. E se chamou Caris, né? E Caris ele não é um ajuntamento de todos os pentecostais, não. É um órgão a serviço de todas as comunidades carismáticas na Igreja Católica, né? Então, a Caris, no ano já de 2023, quando faltavam 10 anos para 2033, iniciou aquela que foi chamada Agenda Ecumênica, a Agenda 2033, que é também uma agenda ecumênica, ou seja, Papa Francisco, na época, disse: vocês já pensaram o que que vocês podem fazer para o ano 2033? Já pensaram nisso? Então, é algo que já está mobilizando muita gente na Igreja Católica, mas também nas outras igrejas, para que no 2033 o mundo acorde tendo ouvido em todas as línguas do planeta que Cristo ressuscitou. Este é o empenho que a agenda da CARES, de 2033, quer, é, quer viver até o ano 2033, né? Então, seriam três objetivos fundamentais: tomar consciência do tempo que estamos vivendo até o ano 2033, de modo que, no ano 2033, que o ano 2033 seja melhor e seja como Deus sonhou quando nos dotou de tantos dons. Devemos começar a fazer coisas concretas hoje, se nós queremos que isso aconteça no ano 2033. Não podemos deixar para fazer lá. Temos que preparar agora, né? Depois, o segundo objetivo com essa agenda, com essas atividades, com essas iniciativas, é gerar comunhão com as nossas ações, compartilhando os dons entre movimentos, entre igrejas, entre pastorais, e cada pessoa também é, individualmente, né? Então, gerar comunhão de todas essas iniciativas e ações, é, digamos, admirando também aquilo que os outros fazem, né? Não só o que a nossa igreja faz, mas também aquilo que as outras igrejas fazem, o que o nosso movimento faz, mas também aquilo que outros movimentos fazem, o que a nossa pastoral faz, mas também as outras pastorais. Toda essa comunhão tem muito a ver também com o caminho sinodal que a Igreja Católica que a Igreja Católica se propôs a viver depois do sínodo, né? Então, não se trata só de realizar coisas, missões, né? Mas se trata
de fazer tudo aquilo que, não tanto fazer coisas novas, mas fazer tudo aquilo que a gente já faz e que é muito, porém, colocando em evidência, tendo em vista o ano 2033. E aquilo que nós queremos chegar a dar para o mundo, né? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa evangelização, né? Então, isso aqui é a igreja, é aquilo que é a Agenda 2033, que tudo isso nos convida a parar e pensar e nos questionar, né? Respondendo a algumas perguntas, por exemplo, o que estamos fazendo para que Jesus seja mais conhecido, para que, para que o mundo tenha a alegria de saber que um Deus se fez homem para nos ajudar, para nos salvar, para nos garantir uma vida de verdadeira fraternidade, né? O que nós estamos fazendo? Eu, a minha igreja, o meu movimento, a minha comunidade, a minha família, né? Todos aqueles círculos de amizade que eu tenho, né? Onde semeamos, onde eu estou semeando a palavra de Deus, né? Com a minha vida, com a minha palavra, com o meu exemplo, né? É, o que nós estamos fazendo? Fazendo exame de consciência, a quem eu contagiei com a minha fé? A quem eu pude dar a alegria de ser uma cristã, né? Então, quanto amor e amizade nós compartilhamos com todas as pessoas que encontramos? De quais atos de coragem fomos protagonistas, animados pela força do Espírito Santo? Entendeu? Então, tudo isso nos faz como ter como diz o Papa Francisco, gostava muito de usar essa expressão, de agir com parresia, né, com coragem, com determinação diante do mundo que hoje sempre menos acredita, né, em Deus. E dessas iniciativas, eu gostaria somente de contar para vocês, nós estamos trabalhando muito também nesse grupo ecumênico que eu contei, que já começamos em 2024, com os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Um desses movimentos com os quais trabalhamos é o movimento Jesus Christ 2033. É um movimento que nasceu de uma experiência de um pastor pentecostal suíço. Um certo dia, ele sentiu muito fortemente no próprio coração que Deus o chamava para viver, para levar a alegria da ressurreição no ano 2033, que o mundo que o mundo pudesse ver o testemunho de milhões, bilhões de cristãos no mundo inteiro que acreditam em Jesus e celebram a alegria da sua ressurreição, né? E desse seu desejo, desse algo, dessa voz de Deus que ele sentiu dentro de si, ele envolveu tanta gente, entre os quais um pastor também, outro pastor reformado, Martin Höger, que o ajuda a levar para o mundo, em vários países, em várias circunstâncias, com vários congressos, com várias iniciativas, eh, esse desejo, não? De preparar, nesses 7 anos que faltam ainda, né, para o ano 2033, preparar o mundo para que no 2033 muitos, muitos, muitos mais homens e mulheres, né, possam acreditar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e provar, experimentar a alegria da fé, né, da fé cristã. Eu não leio aqui para vocês, mas no texto vocês podem depois conferir. São muitas as iniciativas, uma das quais eu participei também, nós como Centro Uno. Foram visitadas tantas personalidades das várias igrejas, inclusive Papa Francisco, inclusive Patriarca Bartolomeu, inclusive o Concílio Mundial de Igrejas, o primaz da Igreja Anglicana, e com Papa Francisco
e Patriarca Bartolomeu, eu estava também presente, e foi um momento muito, muito especial, né? Porque ali, naquele ano, que foi em 2024, nós pudemos falar para o Papa e apresentar até uma declaração, né, de que nós queremos trabalhar, né, eh, para que esse ano 2033 seja realmente um ano que marque de novo a história, né? Por essa fé mais vivida, mais autêntica, mais evangelizadora, né? Mas, sobretudo, mais discipular, se pode dizer essa palavra, de Cristo, da parte de todos os cristãos, né? E também, naquele ano 2025, depois do ano 2025, coincidia que a data da Páscoa era a mesma para todas as igrejas, né? Então, ali também já era um início dessa celebração de começarmos a fazer alguma coisa juntos, né? Enfim, era um momento realmente muito especial e que agora esse pastor suíço que se chama Olivier Fleury, juntamente com Martin Höger, mas não só eles são os iniciadores, mas depois eles constituíram tantas pessoas que quiseram ser também embaixadores, embaixatrizes desse pensamento, dessa ideia, em tantos países. Já estiveram na Colômbia, na Argentina, nos Estados Unidos, na Turquia, no Egito, enfim, tantos outros países, para levar essa ideia, esse pensamento, esse desejo, né, de que 2033 seja marcado por essa alegria e por esse renascer, esse fortalecimento da fé, né? Olha, depois de tudo isso dito para vocês, então eu me pergunto, e pergunto para vocês então, por que então tudo isso que eu estou dizendo aqui, contando, constitui uma oportunidade ecumênica? Pareceria óbvio, não é? E esperemos que seja realmente assim, né? Ou seja, porque o Concílio de Nicéia, para começar, o Concílio de Nicéia fundamenta a fé para todos os cristãos, né? A maioria de todos os cristãos recitam o creio todos os domingos na própria celebração, né? Portanto, é um elemento de unidade entre os cristãos. Portanto, renovar a fé, né, nesse Jesus que é homem e Deus e que ali no Concílio de Nicéia foi testemunhado, repito, com tanto sofrimento desses bispos que passaram para poder demonstrar que acreditavam nesse homem Deus, né? É, o Concílio de Nicéia portanto, uma fé que nós temos que sempre mais nos conscientizar da importância e daquilo que isso significa na nossa vida e no nosso testemunho para o mundo, né? Então, porque se nós falamos de ecumenismo, eh, de uma unidade realmente entre todas as igrejas, não se trata de uma unidade das igrejas agora no presente, mas de todas as igrejas também com a própria raiz, as próprias raízes, não? Que vem lá, de Jesus ressuscitado, depois transmitido e aprofundado através do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro, mas depois de todos os outros momentos da história da Igreja, né? Portanto, é também uma oportunidade, o ano 2033, de podermos viver aquilo que hoje no mundo ecumênico vem chamado de ecumenismo receptivo, ou seja, cada igreja, cada cristão, se conscientizar que possui tantas riquezas da própria fé, mas também que os outros cristãos das outras igrejas têm muito também de, de uma história plena também de Espírito Santo. E essa história nós podemos também, como dizer, apreciar, com certeza podemos aprender muitos uns dos outros, não é? Essa preparação do ano 2033 juntamente com todos os outros cristãos, o mais possível, né? Ter essa oportunidade ecumênica de
de aprender junto, de fazer junto, de preparar juntos, né? Porque Papa Francisco amava dizer que a unidade não é que nós vamos encontrar a unidade lá na frente. A unidade se constrói em um caminho que nós percorremos juntos, né? Então, isso aqui é a oportunidade que o ano de 2033, preparando essa celebração estupenda, maravilhosa, que é os 2000 anos da ressurreição de Jesus, preparar juntos. É uma ocasião esplêndida para nos unirmos sempre mais, para nos reconhecermos como irmãos sempre mais. E isso, portanto, eu diria assim, lembro uma frase que Papa Francisco dizia, que apreciar essa troca de dons que as igrejas e os cristãos, né, das várias igrejas podem se fazer, né, das próprias riquezas espirituais, não é só o fato de conhecer melhor uns aos outros, também isso, lógico, mas não só isso, mas se trata diz a sua palavra do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, aquela encíclica maravilhosa que ele escreveu, né? Se trata de recolher o que o Espírito semeou nos outros cristãos como um dom também para nós, né? E conclui dizendo que é precisamente através dessa troca de dons que o Espírito Santo pode conduzir-nos cada vez mais para a verdade e o bem, né? Todos juntos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Por isso que o ano 2033, essa preparação, é realmente uma oportunidade também ecumênica, né? Não só um evento belíssimo para todas, para cada uma das igrejas, né? Mas é importante também para esse caminho, de comunhão entre todas as igrejas, né? Então, isso aqui realmente é muito importante. É, Como conclusão, eu diria que essas festividades, né, depois do ano 2033, esqueci de dizer, ali também coincidirá que a data da Páscoa será a mesma para todas as igrejas, né? Então, um elemento ainda a mais importantíssimo. Então, essas festividades da Páscoa de 2033 devem ser de todo tipo, né? Artísticas, criativas, cheias de alegria. Queremos celebrar a ressurreição de Jesus na diversidade dos nossos carismas, de movimentos, de pastorais, carismas pessoais, né? Mas também na diversidade das igrejas. Os nossos irmãos pentecostais estão detonando nessa preparação, tendo tantas iniciativas. Que bonito, que lindo! Nos unamos também nessas iniciativas, fazemos também nós admiramos os dons que o Espírito Santo elargiu, né, na vida deles, na ação deles, nas iniciativas, e fazemos juntos também. Então, ah, poderemos fazer atividade dentro das nossas igrejas, nas praças, não sei, em todo lugar possível e imaginável, né, para que o mundo possa realmente ouvir mais uma vez aquele grito, né, dos discípulos, ressuscitou. Venha, realmente ressuscitou, né? Porém, uma outra coisa importantíssima, e com isso eu concluo, é importante que todas as iniciativas, todas as coisas que pudermos fazer, será muito bom, muito oportuno, muito importante. Porém, tem uma coisa que vem ainda antes, né? Que é a base de tudo, né? E o que é essa coisa? Nós, é, geralmente nós dizemos, não existe um mandato missionário que Jesus deixou para os seus discípulos, né? Que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Ide por toda a terra e pregai o Evangelho a toda criatura. É um mandato missionário, esse, né? Devemos dar essa alegria da nossa fé a quanto mais gente possível. Mas existe também um outro mandato missionário que deve ser lembrado também, né? E esse mandato missionário está ligado ao aquilo que nós chamamos o mandamento novo de Jesus, né? Ou seja, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E é disto, deste amor, do quanto vocês se amarem assim, é que os outros vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, essa preparação para o ano 2033 deve iniciar, antes de tudo, com essa declaração que nós, dentro da nossa igreja, entre os nossos movimentos, entre as pastorais, entre todos nós cristãos, né, individualmente, entre as igrejas, né, declararmos este amor que nos torna realmente discípulos de Jesus. Ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus se não ama o próximo como a si mesmo e se não se ama reciprocamente como ele deixou como seu típico mandamento, né? Então, por isso, viver esse mandamento novo do amor recíproco será a única maneira, ou certamente a maneira mais eficaz, de falar de Deus hoje àqueles que não acreditam, para tornar a ressurreição de Cristo traduzível em categorias compreensíveis para esse homem de hoje que tem medo de afirmar que Jesus é homem e Deus, esse homem de hoje, homem e mulher de hoje, né, que tem medo sentem vergonha quase, eu diria, de dizer que Jesus realmente ressuscitou, né? Então, se nós, como os cristãos, vivemos seriamente essas palavras de Jesus, sobretudo o seu mandamento novo, o mundo acreditará. Com isso eu fecho aquilo, deixo tudo isso para vocês lerem com mais detalhes, se quiserem, depois será disponibilizado. E é isso que eu queria dizer para vocês, com muita alegria e com muita paz no coração, né? E sabendo que sabendo que tanta gente no mundo inteiro tem esse mesmo objetivo que nós queremos ter, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos para frente, todo mundo junto, né? Vejamos o que nós podemos fazer individualmente nas nossas paróquias, nossos movimentos, nas nossas pastorais, enfim, cada um de nós é um dom do Espírito Santo para essa proclamação, para essa preparação dos 2000 anos, né? Da nossa redenção. Isso. Fico disponível Sandra, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Sim? muito, muito obrigada, Sandra. Você nos fez entrar nessa dimensão dessa data tão importante para a nossa fé cristã. Então agora a gente deixa assim aberto o microfone, né? Quem gostaria de fazer uma pergunta, uma reflexão, se já estava sabendo desse grande evento, se ficou sabendo somente hoje, assim, abrindo essa comunhão, né, para a gente poder conversar e já fazer abrir já essa agenda de 2033 aqui com a gente que está aqui nessa sala, né, nesse Zoom. Então, alguém gostaria de falar? Eu vi que tem muita coisa escrita no chat, mas não consegui ler tudo, Então logicamente. vamos ver aqui, tem aqui uma reflexão. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Sandra, parabéns por sua fala. Sua perspectiva é muito decisiva. A questão das novas tendências arianas hoje se nos impõe. Vale reconhecer também por uma outra direção que a teologia diária, que afirma Jesus homem, está nas raízes do islamismo. O Alcorão reconhece Jesus em sua humanidade e em sua profecia, mas não em sua divindade. Assim, temos que reconhecer que, juntamente com as novas tendências arianas, há uma islamização do mundo, principalmente do continente europeu. Tudo isso, vamos ver se eu consigo abaixar aqui. Tudo isso, peraí, foi muito para cima. Pegando do chat direto aqui é complicado. Vamos ver aqui. Quem é que fez essa pergunta que essa colocação eu não gostaria de fazer ali? Que eu tô com muitas Edivaldo José aqui. Bortolini. Edivaldo, por gentileza, se Oi, apresente aqui, o nosso filósofo. Agora eu Opa, peguei toda a mensagem. então tá bem. Não, na verdade, eu quero cumprimentar a Sandra, você, cada uma das pessoas que estão participando. ai, E, na sim. verdade, Sandra,
eu acho que você coloca algo muito fundamental para a gente poder pensar conjuntamente. Eu só queria, na verdade, dentre vários pontos que a sua fala sugere, Uhum. trazer esse ingrediente de que a teologia ariana ela vai se espraiar, principalmente na Península Ibérica, e ela vai estar na raiz também da formação do Islã, né? Uhum. Daí a gente encontrar, né, no Alcorão um profundo respeito do Islã pela figura de Jesus, não enquanto Deus, mas É. enquanto homem, né? Então, na verdade, a gente tem um outro ingrediente aí que passa Uhum. por uma tradição religiosa não cristã, né? Quer dizer, talvez como o movimento ele dialoga com as tradições não religiosas. Uhum. Talvez possa ser um diálogo também a ser feito com os judeus, por um lado, eu não Uhum. coloquei na questão, para não ficar muito grande, né? Mas é só um Sim, ponto para a gente pensar. E sim. também esse diálogo com esse bonito respeito que a tradição islâmica porta pela figura de Jesus, né? Bem como de Maria e de José também. Sim, E sim, isso sim. temos em comum enquanto patrimônio, né? Mas eu acho que a sua fala, ela tem muitos ingredientes para a gente poder pensar juntos. Então, muito obrigado Que legal. pela sua Obrigada, fala. realmente, Edivaldo. Você tem razão. É, é um panorama que se abre, né? É muito, muito bonito e muito importante. E, sim, é isso aí. A gente tem que encontrar modos para, como você está dizendo, para. Porque colocar, digamos assim, a ênfase em tantos pontos que nos unem, né? Eu falei mais do aspecto ecumênico, não entrei no interreligioso, né? Mas você tem razão, a gente, por exemplo, essa questão que o islamismo, mas é, falando mais do Islã, né? Tem também Jesus como ponto de referência, ao menos como homem, é já alguma coisa, né? Então, a gente parte daí para realmente nós temos é, muito como dizer, a poder fazer juntos, né? Porque você imagina, não preparar o ano 2033, mesmo se eles não acreditam na ressurreição, mas acreditam no valor que tem as palavras de Jesus, a pessoa de Jesus. Então, tudo é importante. Eu vejo também que tudo é importante e que nós temos que, justamente nesse caminhar juntos, encontrar pontos em comum. Porque tudo isso, gente, não é tanto para nós cristãos estarmos aqui na nossa boa ilhazinha, todo mundo contente, todo mundo feliz. Não, é para a humanidade. É a humanidade que precisa, que precisa de paz, precisa de fraternidade, precisa de reconhecer o valor de cada pessoa, a riqueza que é as diferenças culturais, não é? Então, nós cristãos, sobretudo, esse caminho em unidade é importante porque nós somos responsáveis pela humanidade também, né? Nós temos um tesouro que se nós vivemos juntos, temos mais força para poder ajudar esses nossos irmãos em humanidade que estão sofrendo guerra, estão sofrendo toda essa tragédia que nós estamos vendo, que é completamente fora, ali sim são coisas irracionais que estão Ah, acontecendo, né? E isso aqui é entre os cristãos, mas depois também com as pessoas que creem em Deus, quanto nós podemos fazer para vivermos em um mundo realmente de fraternidade, respeitando as diversidades culturais, mas também religiosas, também não é, de consciência de cada um, né? Você tem razão, obrigada pela tua observação e realmente temos que levar em conta, assim, como fazer um caminho também interreligioso até o 2033, sim. obrigado pela sua fala. Muito obrigado. Obrigada a você. Gratidão, olha, então o testemunho do mandamento novo vivido entre os cristãos seguramente é luz também para o diálogo interreligioso, né? Com Nós tivemos certeza. no Brasil, muitos de vocês conhecem o Dr. Shomali, né, que é um muçulmano Sim. xiita, e ele fala dessa escola de Deus, né? Então,
Seguramente esse testemunho dos cristãos vai ser de grande luz também, né, nessa convivência entre todas as religiões. Muito obrigada, então, ao professor Edivaldo ali que nos presenteou essa belíssima reflexão. Agora eu vejo a mãozinha levantada aí da Nancy Sanches. Pode fazer a pergunta, Nancy. Sim. Hola, soy Nancy de Colombia. No sé si me están escuchando bien. Sim. Sandra, você Hola. consegue Sim. consegue entender? Se você não entende, daí você coloca na É, tradução ali, tá? sim, ok. Ah, da tradução, espera. Espanhol, tem o espanhol que a Regina pode passar para. Agora, agora nós vamos escutar em espanhol. Sim. Uhum. Eventualmente, se você não entendeu bem a pergunta, com a Regina a gente te ajuda, tá? Ok, Nancy, pode falar, vamos ver se eu entendo, hein? Ok, eh, no es una pregunta, o sí, es una inquietud. Entiendo que una gran mayoría de las personas que nos encontramos presentes en este momento, más de 80 personas, creemos que Jesucristo ha resucitado Uhum. y que Jesús es el Hijo de Dios. Uhum. Mi inquietud va a pensar qué estrategia se puede utilizar a futuro para que los niños y los jóvenes entiendan esta parte, lleguen a tener fe de la manera como nosotros se lo podamos transmitir. Uhum. Esa es mi gran inquietud. Uhum. Gracias. Sim, sim. Penso que entendi a sua essa inquietação, né, que você sente. Como fazer para que as crianças hoje, né, é, que crescem nessa sociedade que realmente é anticristã quase, né, sempre mais se torna, como fazer para que eles tenham, preservem essa fé que recebem na família, né? Eu responderia assim, Nancy. Os filhos, as crianças, né, que graças a Deus têm a possibilidade de crescer em uma família, né, eu vejo assim também das experiências que nós temos com várias famílias também que a gente conhece assim, os filhos absorvem muito daquilo que eles veem vivido pelos pais, né? Então, se os pais, os familiares, sobretudo os pais, né, vivem o cristianismo seriamente, né? Viver o cristianismo seriamente significa todos os ensinamentos de Jesus eu quero colocar em prática na minha vida, né? Então, e experimentar, porque nós experimentamos, penso que todos nós, tantas vezes, fazemos essa experiência de que o Evangelho é verdadeiro, que as palavras de Jesus realmente são aquela verdade que ilumina todo homem, né? É, então, é, por exemplo, não sei, você tantas vezes, de seguro, com certeza, tantos de nós faz essa experiência, coisa simples do dia a dia, né? Você, por amor, doa alguma coisa a uma pessoa que há necessidade, né? Tantas vezes, aquela coisa que você doou retorna. Por outro lado, você deu, não sei, um prato de comida, te chega depois da parte de algum parente, alguém que te traz alguma coisa de bom para você, porque veio te visitar, te traz alguma coisa entendeu? Então, são experiências que a gente faz e que para nós prova, né? Ah, mas então as palavras de Jesus são verdadeiras? Aquilo que ele diz é verdade? Então, isso prova que Jesus é Deus, né? Estou fazendo um raciocínio muito rápido assim, né? Mas o que eu quero dizer é isso: se os filhos veem nas próprias famílias e, oxalá, nas próprias comunidades paroquiais, né?
nas próprias comunidades dos movimentos, essa vida, né, da cristã autêntica, eles fazem a experiência, né? Depois, é lógico, eles vão fazer. A fé não é uma coisa que você pode transmitir para os teus filhos, mas a um certo ponto se trata que eles devem fazer a própria escolha, né? Porém, eles vão fazer uma escolha tendo por base aquilo que eles viram e constataram, experimentaram na própria família, né? Então, eu penso que, guarda, olha. A vida, o testemunho é a palavra mais forte. Depois, logicamente, precisa realmente transmitir também o catecismo, as verdades da fé, a história não, da nossa da igreja, a história bonita dos evangelhos, né? Mas se tudo aquilo ficar só numa leitura ou só numa aula e não for transformado em ação concreta, né? é, não dá muito certo. O importante é, no meu parecer, hein? Vocês, outros que estão ouvindo, podem dizer também vocês o que acham. Mas eu acho que é muito importante que as crianças vejam vivido na própria família o ideal cristão, né? Aí, olha, contra fatos não há argumentos, né? Como se diz. Então, depois na escola, eles podem ouvir falar mal, podem tanta coisa, mas eles viram que é verdade. A fé cristã vivida, né? Isso, Nancy, não sei se. Muito obrigada, Nancy. Você fez uma pergunta muito boa, né? Porque juntos para cuidar das novas gerações, né? Então, esse É, juntos, juntos, vamos cuidar juntos, é? sim, Muito bem. sim, isso mesmo. Graças. Obrigada, Aqui, Nancy. Sim, sim. aqui chegaram outras perguntas, outras reflexões. Eu vou ler. Depois, se alguém quer levantar a mão aí, pode levantar também. Então, alguém escreveu aqui a Letícia Gasperini. Obrigado. Graças. Letícia Obrigada, Nancy. Gasparini. Sim. Realmente vai ser lindo esse ano de 2033. E mais lindo ainda o nosso testemunho diário de fazer o que Jesus ensinou. Depois tem aqui uma outra, o Padre Raul, Sandra, também para mim foi uma novidade, uma feliz novidade. E uma novidade que podemos começar já a viver e testemunhar, despertando outras pessoas. Que belo, é sim. Gratidão, Padre Raul. E Realmente. agora tem toda uma missão, né, no ecumenismo, no CONIC, em todas as realidades aqui também, né? Que legal, sim, sim. Aqui tem a do Luiz Marques uma pergunta, né? Obrigada, Sandra. Você não acha que a própria igreja precisa investir mais na formação catequética e teológica contínua dos fiéis para superar essas tendências de não ver Jesus como homem-deus e as implicações que isso tem? Uhum. Agora entrou aqui só, mas tem mais uma pergunta aí depois. Você não acha que essa visão, por vezes apenas devocional da fé, não limita uma compreensão adequada de Jesus? Uhum. Sim, tudo isso é verdadeiro, eu também compartilho, né, é, dessa ideia. Eu penso que a igreja, é, agora não é que eu conheço a realidade de todas as regiões do mundo, né, mas sei que tem muita. Guarda, olha, a igreja tem feito muitos passos também na eu vejo aqui na Itália, mas sei que no Brasil também isso aí acontece. Tem muito desejo e muito esforço, né, para melhorar na transmissão da nossa fé. Sem dúvida alguma, infelizmente, olha, eu sou brasileira, né? Eu vivi, logicamente, a grande parte da minha vida no Brasil e conversando com tanta gente, religiosas, religiosos, pessoas realmente engajadas, né, na vida paroquial, tantos me falavam que às vezes os próprios catequistas não tinham a fé para transmitir para as crianças, né? Ou transmitiam conceitos
não exatamente os conceitos da Igreja Católica, né? Então, eu acho que a Igreja deu muitos passos, porque você sabe que antes do Vaticano II, os leigos não podiam nem estudar teologia, né? E depois do Vaticano II, a Igreja se abriu, porque é importante que todo mundo deve poder ler as Escrituras, porque antes era só em latim, depois foi possível a tradução em língua vulgar, né, em língua do povo, porque todo mundo deve poder estar a contato das palavras de Jesus, mas também todo mundo deve ser possível para todo mundo ter contato com uma formação catequética séria, né, e bem feita. Portanto, a igreja não deu tantos passos nessa direção, logicamente enfrentando riscos, né? Enfrentando riscos porque uma vez que você coloca a Bíblia nas mãos das pessoas, é óbvio que precisa de um acompanhamento na leitura da Bíblia, na compreensão da palavra de Deus, né? E, e pode ser que numa dessas, né, alguém faz por conta própria e depois transmite certas coisas por conta própria que não são verdadeiras, não são bem contextualizadas, né? Então, existe tantos riscos, mas a igreja preferiu enfrentar esses riscos, né? Porém, a realidade como dizer, da catequese, né? O Papa João Paulo II escreveu uma linda encíclica sobre a catequese, a importância da catequese na formação das crianças, das pessoas, né? Depois, aquilo que a gente consegue traduzir depois em fatos concretos, né? Nós sabemos que nós precisaria ter muito catequista bem formado, né? Enfim, com certeza é algo que a igreja faz, continua fazendo, mas ainda tem muito que pode ser feito, né? Para poder preparar esses que vão transmitir a fé para as crianças, antes de tudo as famílias, logicamente, né? Mas depois tem esses ministros, né, da igreja, que são ministros no sentido que tem esse ministério, né, de poder ensinar, de poder transmitir, que também ali devem ser pessoas bem preparadas, né? Então é importante, sim, se vê que a gente não está conseguindo realmente dar essa formação para todo mundo, de modo que como se diz, esses fatos que acontecem de pessoas que não acreditam é porque realmente não tiveram uma boa base catequética, né? Então, todos nós penso que temos que trabalhar, né? Trabalhar nesse sentido de fazer aquilo que está ao nosso alcance para poder, dentro dos nossos movimentos pastorais, etc., eh, nós que trabalhamos também com a imprensa, né, de qualquer modo, proporcionar sempre mais esse conhecimento, ao público, sempre melhor, sempre mais profundo, etc., né? Sim, a igreja tem feito, mas com certeza tem muito a fazer ainda. Que bom, esse é o desafio, né, Sandra? O É desafio o contínuo. desafio, sim, sim. Formação contínua. Nós temos agora a Valquíria, doutoranda em teologia, que está presente aqui. Ela está com dificuldade de levantar a mãozinha. Então, ela vai. Vamos ver se a gente consegue localizar, se a Guadalupe consegue Sim, tá localizar. me ouvindo? Sim, Valquíria estamos de... ouvindo, Me Valquíria, ouve? pode falar. Oi, Sandra. Obrigada por esse momento. Mas nos conhecemos muito bem. Tudo bom, Valquíria? Sim, tudo bem? Tudo bem, que bom te ver. Sandra, igualmente. Olha, primeiramente, obrigada, né, por esse momento. Foi muito bom.
Então, assim, olha, aqui no Brasil a gente está vivendo já, né, há alguns anos um movimento, assim, meio que fenômeno do momento, Uhum. porque tem uma procura, né? Alguns padres religiosos começaram a fazer as orações de madrugada, meio-dia, né? São orações do terço com adoração, né? Com o Santíssimo exposto. E tem muita demanda, né? A gente percebe assim, outro dia eu entrei e tinha 94 pessoas em um canal, 94 mil pessoas em um canal. Entrei Uhum. no outro, tinha 120 mil no mesmo horário. Eu falei assim, Uhum. nossa, olha só, né? Nós temos uma quantidade enorme de pessoas e, sobretudo, jovens. Ah, sim. E aí, existe dentro da própria igreja uma crítica muito grande, né? Dessa questão, né? As pessoas estão rezando de casa, no celular, e não estão fazendo comunidade. Uhum. Por outro lado, a gente percebe o seguinte: nesse momento, esses jovens que estão conectados, a gente sabe que eles não estão usando droga, não estão fazendo nada de errado, pelo menos naquele momento ali do terço, né? Uhum. Então, assim, existe essa questão, né? Igual o Luiz colocou, da devocional, né? Às vezes muita gente vai porque tá todo mundo fazendo, eu vou levantar de madrugada para eu fazer, que é bom, né? Sem Uhum. talvez muito conhecimento. Por outro lado, existe a demanda, e a demanda é alta, Uhum. né? Então, assim, como que eu pergunto isso? Porque eu estive numa situação assim, parece que existe uma certa disputa, né, da igreja, da arquidiocese. Ai, mas o pessoal vai ali sem saber o que está se fazendo, Uhum. né? Então, falta sim essa formação, mas eu não vejo como de tudo negativo. Pelo contrário, às vezes é a única forma daquela pessoa, o único momento que ela tem para se conectar, para dizer alguma coisa para Deus, né? Então, assim, quanto ao movimento dos focolares, que a gente tem esse carisma da unidade, né? Como que a gente poderia contribuir para que haja maior unidade diante dessas questões, para que não seja assim algo como disputa, né? Sim, sim. De público. Olha, essa questão sempre me faz muita impressão, né? Você ver como certos movimentos na igreja atraem os jovens de uma maneira incrível, né? É, eu acho o seguinte, olha, Valquíria, eu acho que tudo aquilo eh, eh, que está acontecendo denota uma sede muito grande, interessante que são os jovens, sobretudo, né? Uma sede muito grande daquilo que no mundo não estão encontrando, aquilo que a gente está dizendo, né? Que as nossas sociedades sempre mais materialistas, sempre mais eh, que colocam a ênfase no hoje, no aqui, no agora, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso ter, naquilo que a felicidade é comprar, a felicidade é ter. Enfim, se nota que os jovens, graças a Deus, são jovens, né? E são abertos mais do que os adultos, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é. São mais vulneráveis a tudo, né? Porém, dentro do coração deles, eu penso que existe essa beleza da juventude, que é uma vida aberta, né? Que ainda sente aquilo que no coração humano, muitos de nós adultos já sufocamos com tanta coisa, com tanta matéria, com tanta raciocínio. A pessoa humana naquela idade ali é uma idade bonita, porque é aberta, né? É vulnerável, logicamente, também todos os perigos podem entrar, porém é aberta, não? E eu acho bonito isso porque, por exemplo, agora aqui na Europa se fala muito de um renascimento do desejo de espiritualidade da parte dos jovens também, né? Na França, não sei quantos. Sabemos que a França é um país hoje em dia muito. É quase islamizado já, né? Porque tem muito mais muçulmanos do que
os antigos franceses, digamos assim. Mas, a parte do Islã, que é uma religião, mas não queria dizer isso. Eu queria dizer que é um país ainda muito laicizado, né? Laico, ou seja, descristianizado, digamos assim, né? A sociedade. E ali, quantos novos batizados foram registrados nesse último período, né? Os jovens eh, procuram, querem. Então, eu acho que tudo isso, nós não podemos ter medo disso daqui e nem eh, con- é, como dizer, e não lutar contra isso, porque não é a coisa melhor, não é a coisa. Não, não. As coisas paralelamente podem acontecer e tudo tem o seu valor, né? Eu penso que tudo, essa grande afluência de jovens em programas religiosos como este, significa que eles estão buscando, né? Estão buscando o transcendente, estão talvez ainda sem muita compreensão do que, de como, mas querem, né? Então eu veria tudo isso de uma maneira muito bonita, muito positiva, né? Logicamente, é óbvio que nós não, depois, precisaria acompanhar esse processo, não deixar como dizer, parar ali, né? Mas essas mesmas pessoas que conseguem atraí-los com essas práticas, etc., seria legal se pudessem continuar no processo, né? Porque o verdadeiro cristianismo, a verdadeira prática cristã, não pode se resumir somente em rezar o terço, por mais bonita que seja, é importante que seja essa prática, né? Para a nossa fé, que é lógico, o amor por Maria, sem dúvida, mas pode se tornar uma religião ritualista. E o cristianismo não é uma Uhum. religião ritualista, o cristianismo é ético, é amar o próximo, é viver a fraternidade, é viver o respeito humano, entendeu? Então, porém, é um bom começo já é um bom começo. Eu penso que a coisa é não lutar contra isso, fazer com que não exista mais isso, ou mais, que exista coisa mais profunda, tudo legal, mas vamos começar por onde as pessoas estão, né? Uhum. E é tudo positivo, eu acho que não tem motivo para ter, como dizer, contradições ou lutas contra uma coisa ou outra, não. Mas uma coisa é importante, também a outra é importante, e precisa chegar a oferecer também para esses jovens, sem dúvida, né? Mais cedo ou mais tarde, precisa oferecer a eles também é como dizia São Paulo, né? Eu acho bonito aquilo que ele diz assim. Agora, não sei se eu vou dizer, os padres que estão presentes, por favor, me corrijam. São Paulo, quando diz que vocês não estão mais no tempo de ter como alimento somente o leite materno, né? Aquilo deve progredir para ter uma coisa mais profunda, mais, né? Porém, precisa começar dali, né? Não é ruim começar do leite, né? Não pode parar ali, Uhum. precisa depois continuar. Então, eu acho que tudo é importante, eu não desprezaria nada, pelo contrário, eu tiro o chapéu, sabe, diante desses acontecimentos que mostram como, de qualquer forma, Deus está atraindo as pessoas, né? Porém, sinto também a responsabilidade de oferecer, que a igreja tem, e eu sou igreja, né? Todos nós somos igreja, né? De oferecer também para as pessoas algo um pouquinho mais profundo, não? Com a nossa testemunha, com o nosso testemunho, mas também com o nosso conhecimento, com a nossa, enfim, com a nossa amizade, né? Que compartilhar as nossas experiências de modo que possamos ajudar também a um processo mais em profundidade, da fé, né? Não sei, eu diria isso aqui por enquanto, assim. Obrigada, Sandra Obrigada, Sandra. Valquíria. Caminhar em direção de uma fé madura, né? Aqui É, teríamos que abrir um leque que abre muitas questões, né? Mas bom, a boa provocação da Valquíria, assim, muito bom. sim. A Sandra Mara de Andrade, de Curitiba, levantou a mãozinha ali. Vamos ver o que ela vai nos dizer.
Na minha xará? É, a tua xará. Porque já estamos 10 minutos às 19 horas, vamos conseguir É, seguramente. Sandra, vocês me ouvem? Sim, eu te ouço. Então, eu gostaria de dizer ali sobre a fala da Valquíria, é, mas com todo respeito, né? Estamos entre irmãos. As irmãs do Instituto Hesed e os irmãos do Instituto Hesed, que nasceu aqui no Brasil, ali em Fortaleza, são um grupo que reúne um grande número de pessoas, como a Valquíria disse, para a recitação do terço. Depois tem o Frei Gilson, que vocês já devem ter ouvido falar. No entanto, assim, eu fiquei um pouco, desculpe, assim, boquiaberta, não sei qual expressão usar quando a Valquíria disse, né? Porque na medida que é rezado o terço, se evangeliza também, vai se explicando, vai dizendo, vai sugerindo a prática da fé. Eu penso que talvez, não sei se faltou dizer isso, Valquíria. Se não, é porque quando você diz assim, o que nós do movimento dos focolares podemos fazer para contribuir? Parece que nós temos mais e eles menos. Então, eu não sei, eu só peço é, esse desejo assim da gente corrigir talvez a visão, a forma de falar, porque eles também fazem encontros presenciais que reúnem multidões. Eu não saberia dizer os números, assim, vão ali na Canção Nova, vão em outros lugares ali em Fortaleza, e reúnem multidões, não só jovens, né? Famílias, crianças. Então, eu queria só dizer isso, né? Porque eu fiquei muito encantada de saber dessa agenda de 2033. Eu não Uhum, fazia ideia. uhum, Então, nós temos. Tem irmãos aqui de outras igrejas, né? uhum, Então, se nós não acertamos o passo para caminharmos junto, parece que eu tenho algo melhor e o outro não está dando. Não, eles estão dando. Talvez falte, uhum. não sei. Queria só fazer esse complemento à fala da Valquíria, tá bom, Sandra? Obrigada, Suzana. Obrigada, Sandra. Sim. Eu só Sandra, poderia sim. justificar. Uhum. É, É como eu queria, sim. sim. Então, na verdade, eu perguntei por quê? Porque eu ouvi de um sacerdote a crítica Uhum, dentro na missa. Olha, não é bom que os jovens que ficam indo para seguir, né, as orações e tudo mais. A gente tem que estar certo que as pessoas estão seguindo pessoas e não o Cristo. Tarará. Eu vejo como positivo. Tem essa questão da evangelização. Então, nesse sentido, nós, enquanto movimento da unidade, nesse sentido, né? Porque quando terminou ali a pregação, eu falei, poxa, me veio de ir lá e falar para ele, olha, mas é positivo isso, né? Então foi nesse sentido. uhum. Ótimo. Sandra, obrigada que você fez esse intervento, essa intervenção que é importante, não? Eu penso que nesses nossos encontros precisa que sejamos realmente assim, transparentes e cada um saia do encontro com a alegria no coração, com a paz no coração e que a gente construiu alguma coisa juntos, né? Por isso que eu dizia também, como para ressaltar aquilo que você está dizendo, que essa preparação do ano 2033 é muito importante fazermos juntos e aprendermos a estar juntos, apreciar o dom que cada um é e traz, né? E aprender justamente, porque, por exemplo, aquilo que o movimento dos focolares faz não é aquilo que Shalom faz. E eu sei que Shalom reúne também eles lá, não sei quantos milhares de jovens, uma coisa maravilhosa aquilo que você está dizendo, não? De Fortaleza também. Então, cada um com o seu carisma tem algo a dar, algo a aprender dos demais, né? E é juntos que a gente pode realmente dar esse testemunho, né? Porque é muito bonito quando a gente para pensar tudo na nossa vida cristã espelha a nossa fé, no sentido, olha, Deus não é um só. Deus é um só, desculpa. Mas não é uma só pessoa, né? Mas é uno e é trino. Então, existe a unidade e a diversidade. Então, tudo na nossa vida cristã
né? Não só um movimento, mas tantos movimentos, não só uma pastoral, mas tantas pastorais. Quer dizer, e tudo para um único serviço, uma única testemunho, né? Então, isso que você falou é importante porque nos ajuda a fixar esse ponto, né? De que nós, tudo aquilo que nós pudermos fazer para o ano 2033, em toda na nossa, nos nossos ambientes, nas nossas comunidades, quanto mais conseguiremos fazer juntos, né? Vai ser um ótimo testemunho, né? Porque é muito importante isso daqui. Isso aqui, só para sublinhar o que você falou, e fiquei contente que a Valquíria também explicou o porquê da sua fala, né? Mas é isso aí que a gente. Obrigada, Sandra. Veja Obrigada, como, Valquíria. Uhum. Sandra, gratidão, como são importantes, né, as questões, né, na abertura, né, de colocar, assim, porque a gente vai aprendendo. Sim. Aqui chegaram vários engraciamentos, Sandra, não vamos conseguir ler tudo, porque faltam poucos minutos para a gente terminar a nossa live, mas se ainda tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta, que pode levantar a mãozinha, a gente tem ainda 3 minutos. Se a gente supera 5, a Guadalupe vai nos perdoar. Senão, daí a gente vai. Esse vídeo vai ficar disponibilizado na plataforma de Sofia. E daí, para quem quer rever, quem não. Muitas pessoas não conseguiram participar hoje, mas fizeram inscrição, então elas vão rever no segundo momento, né? Aqui, por exemplo, deixar alguns agradecimentos. Eu vou ler aqui uma do Silvano Rogério, do Peru. Ele escreve assim: muitas gracias por impulsionar-nos em um verdadeiro testemunho de unidade em este caminho hacia 2033. Será uma festa de unidade e alegria. Graças por tudo. Nós que agradecemos, Silvano. Suzy, eu também, da parte minha, queria agradecer, Vera, realmente todo mundo que escreveu, agradeceu, fez perguntas. Também muita gente e eu vi também aqui, queria agradecer e saudar, em modo muito especial, um grande amigo metodista, o Bispo Nelson Leite, que eu vi que escreveu aqui no nosso chat. E Bispo Nelson, com ele nós temos uma longa caminhada de amizade cristã, né, em Vargem Grande Paulista, em São Paulo, mas eu reencontrei aqui na Europa em algum encontro. Então, enfim, mas tantas outras, estava lendo os nomes aqui, tanta gente que a gente já se encontrou na nossa vida, né? Fizemos algum caminho juntos e fiquei muito, muito contente e agradeço de coração cada um que escreveu, gostaria de responder a cada um pessoalmente, mas não fica gravado isso, né? Penso que não fica, não. Se eu entrar de novo para rever, não é que vai estar gravado, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer, né? Mas Porque é seguramente bonito, né? vocês podem ter o contato da Sandra, né? Porque são mensagens lindas que estão aqui. Vamos ver se a Guadalupe consegue salvar essas mensagens para depois a gente mandar para você e você pode Sim, porque eu conversar com queria todo esse agradecer povo. pessoalmente, se fosse possível. Faço agora, né? Mas assim, sem dizer o nome de ninguém, porque são tantos aqui, né? É. E Enfim, também, né, aqui, ó. O Bispo Nelson, muita alegria poder entrar nessa temática com a doutora Sandra, amiga e companheira na caminhada da unidade em Cristo. Isso mesmo, obrigada, Bispo Nelson, muito obrigada. Bispo Nelson é o nosso grande amigo, né? Já É, de sim. grandes tempos, né? Atrás, né? Tempos atrás. Daí também, se alguém gostaria de fazer, aprofundar essa questão, né, Sandra? Sim. Eventualmente, vocês podem mandar as perguntas, podem mandar, eu posso deixar o meu contato, ali eu passo para a Sandra, ou a Sandra deixa o dela aqui diretamente o e-mail, se você quer deixar o teu, Sandra, como é melhor. Não, Você eu quer posso dizer? dar, sim, sem Então, dúvida. você Como pode eu dar o teu faço para contato aí? escrever? Como é que eu faço para escrever aqui? Você pode dizer assim, o pessoal escreve aí. Então, meu nome é Sandra Ferreira Ribeiro, né? Então,
O meu endereço é S de Sandra, F de Ferreira, R de Ribeiro. SFR ponto per sempre. Ah, você pode escrever no chat, Sandra. Opa, congelou. Vamos ver se a Sandra volta. Ah, a Sandra caiu. Deu algum problema na internet dela. Mas vamos ver se ela volta. Mas eventualmente, para quem quer saber falar mais com a Sandra, eu deixo o meu contato daí. É 4797 38 17 14. Daí eu posso passar o contato da Sandra, ok? Vou repetir. Então, para quem é de fora, né, não é do Brasil, tem o prefixo, né, 55, daí 47 97 38 17 14, ok? Então, nós agradecemos de coração. A Sandra vai ficar triste que caiu a internet dela, mas assim como ela agradeceu ao Bispo Nelson, da Igreja Metodista, agradecemos a todos e a todas que aqui estiveram, né, com uma escuta profunda, com participação no chat, ou mesmo não escrevendo, a gente sente essa presença, né, de uma presença do ressuscitado. Então, vamos assim nos deixar com esse empenho, né, de levar essa mensagem de 2033 a todas as pessoas que passam ao nosso lado, né, aos nossos irmãos e irmãs das igrejas, na nossa comunidade, em todos os lugares. Esse 2033 não pode mais sair do nosso coração, da nossa mente e das nossas mãos, né? Como essas três linguagens que o Papa Francisco falava sempre, né? Que devem caminhar juntas, né? Então, que essa pergunta, quem é Jesus para mim, para nós possamos responder assim com essa alegria: Jesus é ressuscitado, né? E levar a luz dele em todos os ambientes. Então, não sei se a Sandra entrou novamente. Sim. Então pode. Tinha acabado a bateria na hora. Tá. Então vai dar um oi aí, um tchau para todos, Sandra. Tchau, então, para todo mundo. Não, eu não acabei de dizer o e-mail, sfr.persempre@gmail.com. Então, Sandra, aqui chegou uma última pergunta. Se tu pode responder brevemente. É a Jana Resch que pergunta se existe um programa de divulgação nas igrejas. Além da agenda da Caris, que a Valquíria já colocou ali, né? Existe uma outra agenda que as pessoas possam seguir o que está acontecendo nesse calendário de 2033? Não, essa é a mais internacional que tem, né? E agora, aí depende, por exemplo, por exemplo, o Olivier Fleury e o Martin Höger, aquilo que eles fazem é, como dizer, é ir por todo mundo falando disso. Logicamente, eles são duas pessoas, né? Porém, nesse ínterim, muitas outras pessoas quiseram se associar para ajudar também a fazer tantas viagens e falar e tudo. Daí vai depender. O Papa, agora em sábado, o Papa Leão XIV vai se encontrar com esse pessoal também da Caris, em vista de 2033. Eu acredito que dali vão sair novas, como dizer, diretrizes, né? Como poder fazer para que todas as igrejas possam se inserir, né? Se inserir nesse processo sempre mais capilarmente, né? As dioceses, depois as paróquias, depois. Daí, Ai, que boa. É uma ótima notícia essa. Daí a gente fica atento, né, com as antenas ali, para sermos todos embaixadores, né, embaixadoras dessa mensagem que Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, né? que lindo, é bacana, sim, sim. Então, a todos, Obrigada, gente, muito obrigada, hein? Obrigada, Sandra. Vamos nos encontrar na vida de alguma outra forma.